É um prazer estar aqui conversando com você. Eu estou aqui para apresentar alguns princípios do nosso curso de inglês online. Se você faz parte dessas gerações que que tiveram uma longa experiência com informática, com computador, com notebooks, você vai entender muito bem quais são os princípios do nosso método. A minha primeira pergunta é, por que você não usa um software editor de texto quando você quer fazer contas? Por que você não usa um software, uma planilha eletrônica, quando você quer escrever textos? A resposta é muito simples, você sabe muito bem disso. É porque cada software tem as suas funcionalidades mais adequadas para cada tarefa que você escolhe fazer. Então, quando a gente pensa no aprendizado de idiomas, é importante a gente ter essa consciência de que para aprender cada conteúdo existe um software mais adequado. Então, eu estou quase ouvindo a sua pergunta. E qual é o software mais adequado para aprender inglês? A resposta é muito simples. O mesmo que você utilizou na sua infância para aprender a sua língua materna. A maior parte das pessoas que usam o mesmo software do passado é bem-sucedida. E isso é apenas 10% das pessoas que estudam idiomas estrangeiros. 80 a 90% ficam patinando, tentando se apropriar de métodos artificiais que começam ensinando gramática. Não foi assim que você aprendeu a língua materna. De fato, quando você foi estudar gramática no ensino fundamental, você já sabia tudo aquilo de ouvido. Então, um exemplo disso foi algo que eu vivi no ano de 1995, quando eu comecei a construir esse método. Eu fui participar de um treinamento nos Estados Unidos com mais 2 brasileiros conhecidos e eu vivia servindo de intérprete para eles. É natural a gente imaginar que quem sabe mais ajuda quem sabe menos, não é mesmo? Pois é, não era esse o caso. Embora eu servisse de intérprete para falar em inglês quando eles não conseguiam se expressar, ou para entender o que o treinador dizia quando eles não conseguiam entender, eles sabiam mais língua inglesa do que eu. Eu vivia tirando as minhas dúvidas com eles. E eu perguntava para eles, mas fala você sabe mais do que eu. Ou eu dizia, mas como você não entendeu? Você sabe mais do que eu. E eles sempre me respondiam, eu sei, mas eu não sei falar. Eu sei, mas eu não entendo o que o palestrante fala. Foi esse grande ponto de interrogação que eu trouxe dessa viagem. E foi aí que eu comecei a pesquisar esse assunto. Como poder ajudar aquelas pessoas que tinham baixo desempenho. E o resultado disso é bastante interessante. Pois hoje eu vou contar 2 casos interessantes. Eu tive 2 clientes de uma empresa, numa turma que eu dei aqui em Campinas, que a empresa pagava o curso de inglês, mas a cada 6 meses elas tinham que fazer um teste por uma empresa externa que avaliava se elas estavam se desenvolvendo. Se elas estivessem se desenvolvendo, a empresa continuava a pagar mensalmente o curso. Mas se elas parassem de se desenvolver, a empresa cortava a verba. Pois é, quando elas vieram fazer o curso comigo, no teste seguinte, elas tinham pulado 2 estágios de 6 meses. Isso é para você ter uma ideia da diferença que faz utilizar o software adequado. E é sobre isso o nosso curso. Não somente sobre a língua inglesa, mas também sobre o como voltar a aprender, como uma criança fez isso na infância. Vamos lá, nós vamos estar juntos nas próximas lições. Até breve.